e esse perfil que trata sobre estratégias e dicas que falam sobre como você impulsionar a sua carreira como consultor em piscicultura e alavancar a produtividade e a produção de peixes dos seus clientes ou sua, se você é piscicultor. E o tema de hoje é sobre qual é o melhor manejo que vai auxiliar você a impulsionar, a alavancar a sua trajetória profissional como consultor em piscicultura. E eu quero dizer, assim, que essa é uma das estratégias que talvez as pessoas possam achar que está um pouco manjada, que isso é o que sempre todo mundo fala, é o tipo de estratégia que é o mais básico de ser aplicado. Mas quando eu mostrar para vocês a respeito de números e por que essa estratégia de manejo é a estratégia que vai auxiliar você a alavancar os seus resultados, você vai concordar e entender comigo que é a estratégia de manejo alimentar. E por que essa estratégia de manejo alimentar é o tipo de estratégia que auxilia você com que a sua trajetória profissional como consultor em piscicultura seja alavancada? Porque eu não sei se você sabe, se você já é da área da piscicultura, você já deve saber, mas a produção de peixes, assim como vários outros tipos de produção, em torno de 70% do custo de produção da produção animal e da produção de peixe não seria diferente, é a respeito do alimento, da produção de alimento, né, do fornecimento de alimento, da ração. E hoje em dia, se vocês têm acompanhado, quem é piscicultor que está assistindo aqui essa live sabe, os custos de insumos, de ingredientes utilizados para a produção de rações têm aumentado muito e, consequentemente, os custos de ração também têm aumentado exponencialmente, né? Não à toa, eu trabalho numa grande empresa de produção de ração para peixes e a gente teve, nesses últimos 3 meses, duas mudanças de tabela de preços, e isso consequência do aumento significativo do preço dos insumos que são utilizados para a produção de ração para peixes. E por que eu estou falando esse tipo de dado para vocês, que é um dado que vem de lá da agricultura, né? Porque se o alimento, né, e o manejo alimentar como consequência fazia antes parte, respondia por 70% do custo de produção e hoje responde por até 85% do custo de produção de uma piscicultura, nunca a estratégia de manejo alimentar foi tão importante na produção de peixes. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você erra na estratégia de manejo alimentar utilizada dentro da produção de peixes, você pode impactar esse grande número que é responsável lá pelos 85% do custo de produção de peixe. Né? Então, se você parar para pensar, o que significa esse 85% do custo de produção do custo de produção? Significa que quando a gente soma o custo da área, o custo do funcionário, o custo com combustível, o custo da hora do profissional, né, que faz a gestão, o custo de impostos, de serviços que precisam ser terceirizados, então profissionais que você contrata para prestação de serviço, como para fazer despesca ou aquisição dos alevinos, todos esses valores de insumos que são utilizados na piscicultura correspondem, hoje, podem corresponder a em torno de 15% do custo de produção da formação do seu peixe. Contra 85% do valor, né, referente ao gasto com alimentação. Então, se o gasto com alimentação de peixe responde por 85% do custo de produção, nada mais justo, nada mais inteligente da parte do piscicultor, da parte do consultor, dá 300% de importância para esse dado, para essa informação, para esse número. Se você se importa muito com esse número, você, consequentemente, vai ter maiores chances de conseguir
ter melhores números. E aí, então, se eu conseguir economizar 1% de volume de ração, né? Então, pensando em conversão alimentar, se eu diminuir 1 ponto de conversão alimentar, eu vou ter um impacto financeiro na produção do meu cliente muito grande, muito grande. E eu vou deixar para falar sobre esses dados de conversão alimentar numa outra oportunidade, mas hoje eu quero me atentar especificamente a isso, a gente mostrar o quão importante o manejo alimentar é e que você, independente da sua área, se você sabe muito sobre alimentação, sobre nutrição, sobre metabolismo nutricional dos peixes, ou se você não sabe nada sobre esse tema, você precisa, mas você quer estar na piscicultura, na área da produção de peixes, seja como piscicultor, seja como consultor, você tem que entender que esse é o número mais relevante, a estratégia de produção mais relevante financeiramente falando, que vai proporcionar melhores resultados financeiros para o seu cliente ou para a sua piscicultura, tá? Então, você precisa, sim, olhar com muita atenção para esses dados. E aí, quando a gente fala sobre manejo alimentar, não é só eu pensar que a recomendação, a estratégia de manejo alimentar é eu só ir lá falar para o meu cliente, entro na piscicultura e falo: oi, cliente lindo, nossa, sua piscicultura está muito bonita, mas essa estratégia de alimentação que o senhor está usando aí não está boa, não. Isso aí não está certo. O senhor sabe que o senhor não pode fornecer essa quantidade de ração? O senhor sabe que esse tipo de alimento que o senhor está usando aí é uma bosta? Sabe que essa ração que o senhor... Ih, essa ração aí, ó, essa ração aí não presta. Eu conheço um monte de gente que usa essa ração aí não presta. Não é assim que você vai conseguir mostrar resultados através de estratégias de manejo alimentar. Estratégia de manejo alimentar é você encontrar qual é a melhor quantidade, horário de ração, melhor ração a ser utilizada para aquela região, para aquela espécie de peixe, mas para a situação financeira também daquele produtor. Várias vezes eu já falei aqui sobre a gente entender o objetivo de produção do seu cliente e entender também a condição financeira do seu cliente. Eu não posso ficar aqui falando, olha, mas a melhor ração que existe no mercado é a ração da Socil. Isso é uma grande verdade, tá? Mas quem sabe, as pessoas que me conhecem sabem que eu trabalho vendendo a ração da Socil, então, né, é uma grande verdade. Mas, brincadeiras à parte, não é eu chegar lá e dizer que a melhor ração é essa e ponto, acabou, você tem que usar essa ração, porque se você não usar essa ração, o seu negócio não vai dar certo. Não, o bom consultor, ele se mostra bom encontrando a melhor estratégia alimentar para o tipo de ração ou de alimento que aquele piscicultor está disposto a fornecer, ou que ele está disposto financeiramente a fornecer para os clientes dele. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho alguns clientes, hoje menos, porque gradativamente você vai mostrando a diferença de alimentar peixes com ração de qualidade, com ração e alimentar com resíduo, com qualquer outro tipo de alimento. Mas eu tenho até hoje alguns clientes que adotam como estratégia de alimentação em um ou dois, ou em parte da alimentação, fornecer resíduo, tá? E aí o que acontece? Eu tenho que chegar lá, eu como consultor, o que eu tenho que fazer? Ah, não, nunca mais dê essa alimentação que o senhor está fornecendo. Se você fizer isso, o cara nunca mais vai querer que você entre dentro da piscicultura dele. Porque é o que eu estou falando, a gente precisa encontrar a melhor estratégia alimentar para o animal, mas encontrar a melhor estratégia alimentar para o animal, mas que seja compatível com a realidade, com a condição financeira, com as condições que ele tem de acesso e disponibilidade de alimento daquela região, tá? Então, você precisa mostrar para ele, então tá bom, o senhor não quer parar de usar, fornecer ração e resíduo, por exemplo. Vou dar um exemplo de um cliente que eu tenho. Ele não produz peixe em escala comercial, ele só tem produção de peixes para lazer. Embora ele seja um produtor que dispõe de grande quantidade de facilidade financeira, ele não sobrevive daquela piscicultura, ele tem o peixe porque ele gosta, é lazer dele, ele
tem lá uma fazenda e tem água e quis produzir esse peixe, fornece os peixes para os funcionários da fazenda, enfim. Mas ele não abria mão de alimentar os peixes com resíduo. Então, ele fornecia a ração. Se não me falha a memória, hoje eu já convenci ele do contrário, né? Mas ele fornecia a ração para os peixes dele 5 vezes por semana, e nos outros dias da semana ele fornecia resíduo, que ele achava que era bom, o peixe comia, o peixe gostava, né? Segundo ele, o peixe fica feliz quando eu jogo resíduo de soja, ele colocava soja para apodrecer numa tina, um tambor de 200 litros. Eu chegava lá, você abre aquele tambor, tá aquele fedor de soja podre, né? E ele fornecia aquilo lá. E o que eu fiz? Eu, como consultora, eu tenho que chegar lá e condenar e falar, não, isso aqui não pode, isso aqui tá tudo errado. Não, não é assim. Você vai fazer o quê? Vai falar para ele que quando você joga o resíduo vai para o fundo, o que não é consumido vai entrar em degradação, em decomposição, aquela parte que entra em decomposição vai gerar compostos nitrogenados, vem toda aquela parte técnica, profunda, né, científica, que a gente conhece, que quem não conhece aqui em uma outra oportunidade eu vou falar bem aprofundado sobre isso, e que esses fatores vão desencadear má qualidade de água, provocar acúmulo de concentração de compostos nitrogenados, que vai dar perda de desempenho para os peixes. E a perda de desempenho para os peixes, esqueci de ligar uma lâmpada aqui, e a perda de desempenho para os peixes vai afetar diretamente na piora da conversão alimentar e, consequentemente, piora da lucratividade. E quando eu falo isso para um piscicultor de escala comercial, cara, isso é muito fácil de você conseguir convencer um piscicultor que produz peixe em escala comercial, pensando financeiramente em lucro, né? É muito fácil você convencer, comparado do piscicultor que cria para lazer. Porque o cara que cria para lazer, se ele acha, né, e achismo, se ele acha que o peixe é mais feliz quando está consumindo resíduo do que quando ele está consumindo ração, o que você que está assistindo aqui, acha que ele vai fornecer para o peixe dele? Ele está produzindo peixe para lazer. Você acha que ele vai fornecer o quê? Ração ou resíduo? Resíduo. Porque ele não está pensando no dinheiro ali, ele está pensando na felicidade do peixe. É a mesma coisa assim, ó. Eu, Soraya, sou mais feliz quando eu estou comendo brigadeiro ou sou mais feliz quando eu estou comendo ovo e... Não que eu não goste de ovo, mas ovo a semana inteira pensando na minha dieta. Né? Eu sou mais feliz quando eu estou comendo brigadeiro, isso é claro, mas pensando no tipo de corpo que eu quero ter e na minha saúde, o que é mais importante? O que é melhor para minha saúde, não para minha felicidade? É comer ovo, né? Então, ou comer peixe. Então, é esse o tipo de sentimento que você precisa entender que o piscicultor vai ter quando a gente fala com piscicultor comercial, quando a gente fala com piscicultor que produz para lazer. E aí, no caso desse cliente que eu estava dando de exemplo, eu fui falando para ele, né? Plantando a sementinha. Lembra da aula de ontem, da persuasão, o poder da persuasão? Então, na aula de ontem eu falei sobre o poder da persuasão e fui mostrando aos pouquinhos para esse meu cliente. Olha, Eduardo, é o nome dele. Olha, Eduardo, você sabia que toda vez que você fornece resíduo, isso fica acumulando matéria orgânica do fundo? O seu peixe está morrendo? Eu tinha ido num determinado dia lá para socorrer os peixes dele, e esses peixes estavam, a água estava com alta concentração de compostos nitrogenados, e esse composto nitrogenado é por conta da degradação do resíduo que o senhor jogou, que o senhor forneceu lá para esses peixes e tal. E aí ele vai assimilando aquilo, vai assimilando. Olha, Eduardo, você já cogitou a possibilidade de não fornecer resíduo para os animais e só fornecer ração? Eduardo, você já parou para pensar que se você só fornecer ração, mas fornecer ração em menor quantidade, talvez você tenha o mesmo custo de produção, porque ele usava a estratégia de alimentar com resíduo, para fazer o quê? Para economizar na ração. Então, pensando do ponto de vista que ele não tinha objetivo financeiro, então ele não estava produzindo peixe para engordar, para ter boa conversão alimentar.
ele só queria produzir o peixe para ter o peixe para consumir ele e os funcionários da fazenda, os vizinhos, os amigos, os familiares. Pensando desse ponto de vista, e aí pensando na economia, né, de gastar menos ração para alimentar esse peixe, por que você não fornece menor quantidade de ração, né? Ou talvez a mesma quantidade de ração que você está fornecendo, só que distribuída dos 7 dias na semana, mas para de fornecer o resíduo. Ou seja, ele ia continuar tendo o mesmo custo com ração, ia deixar de ter o custo com resíduo, porque mesmo que era uma soja que ele mesmo produzia, mas era um custo, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, é um custo. E não ia ter piora na qualidade de água, ou talvez a qualidade de água dele ia ficar cada vez melhor, isso ia ser muito bom, e não ia precisar ter gastos com a minha consultoria emergencial, porque nessa situação específica eu fui num final de semana atender uma emergência, então o valor da consultoria era ainda mais caro, né? Então, imagine tudo isso que eu coloquei na ponta do lápis, eu mostrei para ele, ele falou assim, é verdade, então vamos deixar de fornecer resíduo. E aí ele parou de fornecer resíduo para o peixe dele, né? E aí, assim, para mim, como consultora, eu hoje, é claro que eu atendo os produtores que produzem peixe para lazer, eu atendo, claro, não deixo de atender, mas não é o meu grande objetivo. O meu grande objetivo é atender piscicultor de escala comercial, porque é aquele piscicultor que eu preciso fazer o acompanhamento, que eu tenho mais demanda de atendimento, que não é atendimento emergencial, né? Não é o tipo de atendimento que eu priorizo fazer. Mas porque hoje eu posso fazer isso. No início eu atendia tanque pegando fogo, né? Tanque pegando fogo. Então, você precisa mostrar o ponto de vista, todas as coisas que estão envolvidas e aí encontrar para o seu cliente, para o piscicultor, que tipo de estratégia iria substituir aquele pensamento que ele tem lá de origem de raiz, que no caso do meu cliente Eduardo era ele querer economizar a ração. Então ele fornecia 2 vezes na semana resíduo, achando que ele estava economizando e na verdade ele estava tendo um custo adicional. Severiano, tudo é um processo, não podemos esperar que a mudança seja da água para o vinho. É isso. E essa mudança vai sendo gradativa, né? Então eu vou plantando a sementinha, vou plantando a sementinha, vou plantando a sementinha, ou se eu preciso criar um protocolo de manejo alimentar do zero, uma coisa muito grande, são várias coisas que ele precisa fazer para ter uma melhora significativa. Você vai chegar lá e estribuchar 10 mudanças que ele precisa fazer tudo no mesmo tempo? Se é um produtor que não tem infraestrutura e que você vê que tem resistência em fazer troca de manejo, de estratégia de manejo, não, você vai fazer o quê? Oi, seu fulano, tudo bem? Olha, isso aqui que o senhor está fazendo, a gente poderia fazer assim, e, né? E aí ele troca, quando você conseguir fazer ele trocar uma estratégia, né? Ou implantar uma das estratégias que você tem em mente como plano de alteração de estratégia para ele, beleza, você parte para o segundo objetivo. Olha, seu fulano, o senhor viu que está muito melhor a sua produção de peixe agora, que a gente mudou essa estratégia que a gente estava fazendo, de quantidades de alimentações a ser feitas ao longo do dia. O que o senhor acha da gente mudar um outro ponto, né? E trocar, tirar o resíduo, por exemplo, e vai implantando as novas estratégias, tá? As novas estratégias. Não fazer tudo de uma vez, é claro. Existem clientes e clientes, tudo depende do objetivo que o seu cliente tem para com a consultoria, porque existem alguns produtores, né, que contratam, e aí, a partir do momento que ele te contrata, ele fala assim, ó, faça um diagnóstico da minha piscicultura. O que está errado, o que está certo na minha piscicultura que eu preciso mudar para melhorar, para atingir o resultado X. São raros, né, esses clientes, mas existem. E quando você for atender esse tipo de cliente, aí sim você tem que fazer um diagnóstico completo e passar um relatório completo para ele. Olha, isso está errado, ou não precisa ser tão incisivo assim, né? Isso poderíamos melhorar. Se você fizer de outra maneira, você vai ter resultados melhores, você vai ter lucros maiores, você vai ter minimização do estresse, vai ter redução da mortalidade.
né? Então, ir fazendo isso gradativo, com certeza, né, Caio? Ter paciência e ser persuasivo, encontrar a maneira da sua fala que você consiga se fazer ser entendido pelo seu cliente. Ou seja, você encontrar, saber mostrar que a profundidade do que você vai falar dele para ele sobre parte técnica vai impactar nos resultados financeiros deles, do seu cliente, né, da produção dele, mas você precisa falar sobre isso de maneira clara, simples, fácil de ser entendida e, de novo, fácil de ser executada. E o fácil de ser executada não significa que, isso aqui vai ser muito difícil para ele fazer, não vou falar para ele fazer. Não, é você, profissional, consultora em psicultura, é que precisa destrinchar um manejo que você quer implantar a ponto de que aquela atividade que ele precisa executar fique muito fácil e muito simples de ser executada, tá? Então, e é esse tipo de coisa que vai fazer com que você tenha muito sucesso, né? Que é o que eu quero de você aqui como consultor ou como executor dos manejos lá da sua própria psicultura, tá? Se você consegue trazer todos esses conceitos para dentro da psicultura, você consegue ter mais resultados, né? Minimizar a mortalidade, minimizar estresse, minimizar oscilação de parâmetros de qualidade de água que vão impactar diretamente lá na lucratividade da produção de peixes, na conversão alimentar da produção de peixes, no melhor consumo, no melhor aproveitamento dos nutrientes da ração que vai ser fornecida, e isso impacta diretamente lá no bolso do produtor. Por que vai impactar diretamente no bolso do produtor? Principalmente quando a gente fala de manejo alimentar, justamente por conta do impacto que o custo de alimentação tem no custo de produção de peixes, né? O fato desse grande aumento dos insumos por parte dos ingredientes que são utilizados para a formulação de peixes ter crescido tanto, faz com que isso aumente também a participação da alimentação no custo de produção de peixes, né? Então, nada mais justo que a gente dê bastante atenção para esses números, para esses resultados, para esses números, porque eles vão impactar diretamente e proporcionalmente, né, em grande quantidade, lá nos resultados financeiros do seu cliente, tá? Então, dito tudo isso, eu sei que existem algumas pessoas, né, os consultores, iniciantes a consultores, que vão pensar assim, mas eu vou fazer uma recomendação de um cliente, vou falar para o cliente parar de fornecer resíduo, ele fornece resíduo para o peixe dele há anos, e ele nunca teve problema, e agora só porque eu vou falar, estou chegando lá, consultor, vou falar para ele, olha, acho que o senhor tinha que parar de fornecer resíduo para o seu peixe, acho que ele não vai fazer isso. Vou lembrar vocês da aula de ontem, né, da live de ontem, onde eu falei de persuasão. Então, você tem que encontrar a sua maneira de ser persuasivo, mas só que mais importante do que isso é você, a partir do momento que você sabe quais são as consequências e sabe qual é a estratégia que ele pode utilizar para ter os resultados que ele precisa, como, por exemplo, a economia de ração, por isso ele usa o resíduo, você vai implantando a sementinha na cabeça dele, né? Então, Soraya, mas o produtor a vida inteira alimentou o peixe dele meio-dia e às 8 horas da noite. E agora eu gostaria que ele implantasse a estratégia de alimentação lá de 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, porque isso vai otimizar o trabalho do funcionário, porque o funcionário vai ficar mais feliz, e isso vai impactar diretamente lá na produção? Vai, porque funcionário feliz faz produção de peixe feliz, tá? Se você ainda não sabe disso, fique claro, né? Quanto mais feliz o cara que está lá dentro do tanque, que vai lá alimentar o peixe todos os dias, quanto mais feliz ele for, melhor vai ser a produção de peixe. Não porque a felicidade dele impacta na felicidade do peixe, não é isso, ou no desempenho do peixe. É porque ele vai fazer as coisas com mais prazer, ele vai fazer as coisas com mais atenção,
né? Se for em horário que se adapte mais à rotina dele, de trabalho dentro da fazenda, dentro da piscicultura, tá? E é você, como que é consultor, ou que quer ser consultor, é que precisa prestar atenção nisso, porque às vezes o piscicultor não está atento a esse tipo de informação, ou esse tipo de manejo que vai impactar, né? Não adianta eu colocar lá, ó, fulano, eu queria que você alimentasse o peixe 8 horas da noite. Cara, 8 horas da noite o cara quer mais é descansar, né? Então, mas o peixe que ele trabalha é um peixe que tem hábito noturno. Beleza, se a gente olhar para a fisiologia dos peixes, sim, né? Existem várias espécies de peixes que são de hábito noturno e que sim, talvez eles teriam melhor desempenho e melhor consumo de alimento no período noturno. Mas, do ponto de vista comercial, do ponto de vista empresarial, a gente precisa olhar para um fator. O meu funcionário vai trabalhar até mais tarde, então provavelmente vou ter que pagar para ele até mais tarde, ou pagar uma hora extra, ou fazer um combinado com ele sobre isso. E outra coisa, eu posso muito bem fazer um processo de adaptação, de aclimatação do meu peixe para que ele consuma a ração dele mais cedo, né? Mais cedo do que eu estava fornecendo, do que às 8 horas da noite, sei lá, qualquer horário que você for fornecer. É claro que existem fases e fases, né? Então, na fase de alevinos, que o peixe está comendo lá no período noturno, você vai fazendo essa troca gradativa. Mas se ele só tem essa estratégia de manejo porque ele quer, cara, se for melhor para desempenho do funcionário, se adequar melhor para a vida do funcionário, né? Para o cara que vai alimentar o peixe. Trocar de horário, cara, troque. Encontre a maneira que fica mais fácil para o funcionário, mas que fique bom também, claro. Não vai colocar um horário lá que, sei lá, só o apino que o peixe não vai comer, né? Que daí você vai ter problema de desempenho, enfim, tá? Então, é o consultor que precisa ter esse pensamento estratégico, né? Isso é pensamento estratégico, é eu olhar para aquela produção, para aquela situação, para a vida daquele profissional, para aquele funcionário que está ali, entender o objetivo final do produtor, o que ele quer agora? Melhorar a conversão alimentar? Cara, então vamos caçar a ração que proporcione melhor conversão alimentar. Ele quer melhorar a conversão alimentar, mas não quer mudar de ração porque ele está feliz, está satisfeito com essa ração que ele está fornecendo, afinal de contas, ele está fornecendo ração social. Então, o que ele vai fazer? Você como consultor tem que fazer o quê? Falar para ele sobre quantidade de ração, horário de fornecimento de ração, que outra estratégia? Qualidade de água, que impacta diretamente. Então, o que adianta o cara estar fornecendo a quantidade recomendada, uma ração de altíssima qualidade, se o viveiro dele está com concentrações de oxigênio baixíssimas? Cara, não existe peixe que consiga ter bom desempenho, bom aproveitamento de nutriente em baixas concentrações de oxigênio. Não existe. Assim como em altas concentrações de compostos nitrogenados, tá? Então, você vai lá e avalia. Qual que é a qualidade de água que o cara está tendo hoje? E anota, né? Não, seja safo. Seja safo. Por que seja safo? Anota, porque se você implanta uma estratégia nova, muda alguma coisa que ele está fazendo hoje, né? Tira uma coisa que ele está fazendo de errado hoje, implanta uma coisa para ele fazer certo, e você começa a colher resultados de qualidade de água melhores, de desempenho melhores, de bem-estar do peixe melhor, você precisa mostrar para o seu cliente. Que, de novo, nem sempre o piscicultor consegue enxergar o resultado de uma alteração de estratégia de manejo alimentar. É você que precisa mostrar o seu resultado para ele. É você que precisa mostrar para ele que o conhecimento que você está indo aplicar lá dentro da produção dele todos os dias, ou uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, independente do tipo de contrato que você tenha com ele, está dando resultado e que sim, vale a pena ele continuar contratando a sua consultoria, tá? É isso que você tem que fazer para dar resultado para o seu cliente. E para ter resultado para você como profissional, é colher o resultado do seu cliente e mostrar o resultado do seu cliente, tá? Então, pensando nisso, qual que é o jeito errado de eu fazer
uma alteração, uma implantação de um manejo alimentar ou de eu mostrar para ele o meu desempenho, o meu valor como profissional. É eu querendo enfiar a goela abaixo e apontando. Isso está errado, está certo. Isso está errado, está certo. Isso está errado, está uma merda. Isso está certo, parabéns. Não é assim. Primeiro, não é assim, né? O jeito certo é como? É você ser persuasivo, que nós falamos sobre persuasão antes de ontem, ou ontem, já nem sei mais quando. Ser persuasivo é ter respaldo, né? Então, entender o objetivo do cara, do seu cliente, ou da piscicultura, se você é piscicultor, do seu objetivo, encontrar que tipo de estratégia se adequa para você atingir o seu objetivo, seja melhora de conversão alimentar, seja melhora de qualidade de água, seja minimização de níveis de estresse, seja aumento de consumo de ração, se, por exemplo, você não está conseguindo fazer o seu peixe comer, independente de conversão alimentar, fazer com que o peixe consuma o valor, a quantidade recomendada, né, para fase, para categoria, enfim. Né? Então, entender qual o objetivo específico, entender qual o objetivo geral daquele cliente, encontrar a estratégia que melhor cabe para resolver aquele problema, mas que também caiba a situação e a condição dele, né? Então, condição financeira, condição de demanda, que eu podia muito bem falar assim, ó, gente, todo mundo usa ração Socil, e lá na cidade de alguém não vende ração Socil. Eu estou falando ração Socil aqui porque é a marca de ração que eu trabalho e que funciona e que dá certo, tem muitos bons resultados, tá? Mas, fazendo um parênteses, não é só usar a melhor ração do mercado disponível. A melhor estratégia de alimentação não é eu só fornecer a melhor ração. Se eu estiver fornecendo lá, pode ser a ração Socil. Eu não sei. E a densidade de peixes que eu estou utilizando dentro do viveiro é muito alta. A qualidade de água está uma merda. Eu não faço monitoramento de nada sobre qualidade de água. Cara, não interessa que ração que é. Pode ser ração de 90% de digestibilidade. Não vai dar resultado, não vai dar conversão satisfatória, não vai dar lucratividade satisfatória, tá? Então, por isso que, assim, dependendo do tipo de situação que o piscicultor tem, ou de piscicultura que você vai encontrar lá no campo, às vezes, é mais importante, antes de trocar o tipo de alimento que está sendo fornecido, é mais importante fazer alteração de estratégias de manejo alimentar do que de tipo de alimento, tá? É claro, dependendo da circunstância, tá? Então, sempre, né? A culpa é sempre da ração? Geralmente a culpa é da ração, porque a gente, né, o piscicultor, o consultor, o funcionário precisam sempre encontrar um culpado e o consultor, o cara da ração, que vende a ração, é o que está sempre mais em contato. Então, geralmente coloca-se a culpa na ração. E nem sempre a culpa é da ração. Às vezes você está usando lá uma ração mediana, né, de não altíssimo nível, mas que poderia ter resultados muitíssimo melhores se você adotasse a estratégia de alimentação adequada para aquele tipo de produção de peixes. É um conjunto, né, Adalberto? A ração pode ser a melhor do mercado, se os outros manejos não estiverem adequados, não vai fazer milagre. É isso, não faz milagre. Ração de boa qualidade não faz milagre. É um conjunto. Tudo tem que estar alinhado. Tudo tem que estar alinhado. Assim como lá na bovinocultura, a galera fala, eu não produzo bovino, eu produzo bactérias, que são as bactérias do rumen, que precisam ser bem nutridas, bem alimentadas, para que o bovino tenha bom desempenho. Na piscicultura, não é diferente. Se eu não tiver boa qualidade de água, para eu ter o melhor desempenho de produtividade, eu tenho que ter a melhor qualidade de água possível. Para eu ter o melhor desempenho de conversão alimentar, eu tenho que ter, antes de só ração de altíssima qualidade, água de altíssima qualidade, estratégia de manejo alimentar adequada à condição, à situação daquele lugar, daquela piscicultura, daquele clima, daquela espécie de peixe, daquele viveiro, daquela densidade, daquela renovação de água.
São muitos fatores, Soraya, socorro, são muitos fatores. Mas não é impossível cada um de vocês saber de tudo isso. Porque quando a gente fala isolado, assim, parece que é muita coisa, e não é muita coisa, não é muita coisa. Todos vocês são completamente capazes de entender todos esses pormenores, todos esses pequenos detalhes, e que, acreditem, vão proporcionar um resultado muito impactante financeiramente falando quando se trata de piscicultura relativo a estratégias de manejo alimentar adequadas para a condição, tá? E aí, bom, depois de tudo isso, né, eu sei que eu falo às vezes um pouco rápido, vocês já me deem uma pausada aqui. Falando tudo isso, como sempre eu gosto de terminar essas lives aqui da Piscicultura em Foco com um passo a passo que você pode executar hoje mesmo, se você quiser, sobre o tema que eu estiver falando. A dica que eu dou desse passo a passo, de uma estratégia que você pode adotar hoje é, na próxima vez que você for visitar um pesque pague, um vizinho, um parente, um amigo, uma fazenda que tenha um tanque de peixe, independente se esse tanque de peixe é para produção comercial ou é para lazer ou para subsistência, independente, ou se já é um cliente seu, ou se é um aspirante a ser um seu cliente, né, um propenso a ser seu cliente, chegue nessa piscicultura e olhe para tudo, visão holística, né? Esse é um termo lá da administração. Olhe para todo, holístico, olo de todo. Olhe, faça uma visão de todo o complexo da piscicultura para você tentar fazer um diagnóstico de manejo alimentar. Então, analise tamanho do viveiro, densidade, busque essas informações, pergunte como quem não quer nada, né? Eu não sei se vocês assistiram uma vez uma live que eu falei assim, ó, às vezes o erro é você não perguntar. É tão fácil. Ai, mas qual será que é a densidade que ele usa? Cara, pergunta, né? Você só vai saber perguntando. Não tem como você entrar dentro do viveiro e sair contando peixe por peixe, tá? Então pergunta para o seu cliente. Ah, talvez ele não vai saber. Se você falar densidade, então encontre os termos que ele vai saber responder. Qual que é a quantidade de peixe? Qual que é o tamanho do peixe? Qual que era o peso do peixe, do último peixe que o senhor tirou de dentro do viveiro? Qual que é o tamanho do tanque? Não sabe? Ah, nem ele não sabe? Conta. Faz você uma contagem. Essa é uma dica que eu vou dar aqui, paralela. Se você não sabe qual é o tamanho do seu passo, meça o tamanho do seu passo, tá? É muito legal você fazer isso, porque quando você mede o tamanho do seu passo, toda vez que você for em uma piscicultura e aquele piscicultor não tiver ideia de qual é o tamanho do viveiro dele, você mesmo sai andando, fazendo o tamanho do seu passo lá. Claro que não vai ser uma metragem exata, mas vai te dar noção para fazer, no mínimo, um cálculo de densidade do peixe que ele está utilizando ali dentro da produção dele. Essa pequeníssima informação vai te ajudar a fazer cálculo de volume de ração, vai te ajudar a fazer cálculo de densidade de peixe, se está com muito peixe, se está com pouco peixe, se precisa aumentar a renovação ou não, vai te ajudar com muitas coisas. Então, passa lá, vai lá na sua casa, dá um passo, assim, né, ou o tamanho do passo que você comum, normal, assim, no seu dia a dia, né, tá andando, ou então faz um passão, né, e mede esse passão, assim. E aí, quando você estiver nessa piscicultura, mede, vai lá caminhando 100 passos. Beleza, 100 passos vezes 1 metro, 100 metros de largura por 30 metros de comprimento, né, 30 por 100, e aí você tem lá em metros quadrados o tamanho do viveiro do seu cliente. É muito simples, né? Não tem nada mais simples do que isso. E olha, é muito comum a gente ter piscicultor que não conhece tamanho de viveiro, viu? É muito comum, inclusive, tá? Dito essa dica, vou dar outra lá, do passo a passo que eu estava falando. Então, primeiro lugar que você for, que tenha um viveiro, independente se o cara produz comercialmente ou não, se ele... Independente. Faça a visão holística e olhe para todas as coisas que podem ajudar você a encontrar uma estratégia, né, alguma coisa dentro da produção de peixes dele que você possa dar de dica para ele otimizar, melhorar o resultado dele. Então, por exemplo, descubra que tipo de alimento ele fornece, descubra a densidade de peixes, repare na renovação de água,
repare na qualidade de água, pergunte se ele conhece sobre qualidade de água, se ele sabe quais são os parâmetros de qualidade de água, pergunta qual é o horário, a quantidade, que tipo de ração ele fornece, vai colocando tudo isso na sua cabeça. Se você não tem boa memória, como eu, vai anotando na nota do celular, vai anotando, vai anotando, vai anotando. Depois disso, se você não se sentir à vontade, tá tudo bem. Cria internamente a sua estratégia. Acho que nesse lugar eu poderia fazer isso, isso. Acho que ia melhorar muito o resultado dele. Pesquisa, não fica só no achismo, pesquisa, né? Agora, se você se sentir à vontade, se for uma pessoa que você acha que vale a pena, que você tem esse relacionamento estreito a ponto de poder fazer, mesmo que não esteja numa consultoria, fala para ele, olha, seu fulano, se o senhor só diminuir a quantidade de alimento que o senhor está fornecendo aqui para os seus peixes, o senhor vai ter um resultado extraordinário. Só isso. Fala isso. E não fica, né, insistindo para ele. Não fica insistindo, porque quando a gente fica insistindo, o cara não tem aquela história, quando o santo é muito bom, quando alguma coisa é muito bom, o santo desconfia. Tem um ditado assim, não sei como é o ditado, milagre. Quando o milagre é muito bom, o santo desconfia. Não fica implorando para ele fazer a sua informação que você está dando, porque senão o cara vai ficar desconfiado. Por que essa menina está querendo que eu faça? Tanto diminui de usar essa ração. Fica desconfiado. Então, fala a informação, dá um embasamento, por que você sugere que ele faça e por que você sugere que aqui esmola. Isso. Obrigada, Caio. E por que você sugere que se ele fizer aquilo, né, o que vai proporcionar, que impacto que vai dar? Fala, explica, né, e pronto. Não fica mendigando para ele aceitar a sua esmola, não. Para ele não ficar desconfiado. Eu tenho certeza que em pouco tempo, a próxima vez que você conversar ou que você falar com ele, se ele tiver implantado, ele vai mostrar para você, ou você mesmo pergunte, seu fulano, e aí, como é que tá a sua produção de peixe? Ele vai tocar no assunto. Mesmo que ele toque no assunto, como eu dei exemplo para vocês em algumas lives atrás, de que ele teve uma excelente ideia e que a ideia que você deu, talvez, né, que você deu tenha sido a ideia super brilhante ideia dele e está dando muitos resultados. Tá tudo bem, né? O objetivo foi atingido. Quando a oferta é demais, eu só desconfio. Isso, todo mundo me ajudando aqui. Obrigada. Tá, gente? Então, utilizem isso como estratégia para vocês irem se treinando a ser consultores, se treinando a identificar problemas dentro da piscicultura que podem ser solucionados e resolvidos. Tá? Mesmo que seja, vou dar aqui um exemplo, mesmo que seja o lago da prefeitura, né? Mesmo que seja um laguinho ornamental, né? Tem a prefeitura lá de Sorriso, a cidade vizinha aqui onde eu moro, tem um lago, né? Eu lembrei por causa disso. Então, mesmo que seja um lago ornamental, mesmo que seja um aquário, se você não visita muitas pessoas que têm piscicultura, no momento, porque você ainda não está atuante na piscicultura, faça um olhar holístico para o aquário e dê uma recomendação para o aquário, tá? Então, não deixe de se exercitar. É quando a gente estuda, é quando a gente se exercita, é quando a gente busca, entende todos os processos por detrás das estratégias, é que a gente consegue destravar, se sentir mais seguro, né? E aí, a partir disso, tudo vai fluindo mais facilmente e mais rapidamente.